Vamos lá, gente. Anteriormente eu conversei com vocês sobre a minha trajetória profissional. Eu compartilhei as três experiências que eu tive como CLT antes de empreender, né? Hoje eu quero abordar aqui três erros que eu cometi nessa trajetória. Eu espero que ajude vocês a não cometer esses mesmos erros que eu fiz aqui. Lembrando que eu considerei como erro com base no que eu vivi lá na minha época, né? Então, a minha carreira ela começou em 95. Hoje o mercado de trabalho mudou, a tecnologia ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia e as informações elas circulam em um ritmo frenético, né, atualmente. Bom, em primeiro lugar, eu comecei a trabalhar no McDonald's, né, e essa data foi marcante porque foi o dia, eu comecei a trabalhar no dia do meu aniversário, de 18 anos. E eu já tinha finalizado o colegial, mas eu não entrei na sequência na universidade, na faculdade. Eu fiz uma pausa lá dos meus estudos. E eu trabalhei no McDonald's durante 5 anos, tá? Então eu me dediquei, eu me, eu dei o meu melhor lá nesse período, né? Ah, mas eu acredito que ter ficado sem estudar, ela atrasou a minha carreira profissional, né? Eu acho que ter ficado lá esse período todo sem estudar, eu tenho. Não posso falar que eu tenho convicção, né? Mas eu tenho a impressão de que atrasou bastante aí minha carreira profissional. E eu decidi sair lá do McDonald's porque lá eu trabalhava com um franqueado. Ele tinha 4 lojas. E dessas 4 lojas, ele tinha também um escritório administrativo. Então a minha ideia era entrar na universidade, faculdade de administração, e pedir uma transferência para esse departamento administrativo para poder fazer estágio, para poder aprender e ficar lá. Mesmo porque as pessoas que trabalhavam lá no administrativo, eles ganhavam mais do que quem trabalhava no departamento operacional. O salário lá era melhor. Mas quando eu falei, eu era gerente, né, de loja, então ele podia movimentar os gerentes aí de lojas quando a loja tinha algum problema, quando a loja ela tinha uma característica específica que batia com aquela pessoa, então ele deslocava o gerente lá para aquela loja. E aí ele falou assim para mim: aqui é o seguinte, ou você estuda ou você trabalha. Eu preciso de gerentes com flexibilidade de horário para que eu possa transitar pelas lojas. Aí eu entendi que eu não ia ter chance nenhuma lá no administrativo e é por isso que quando eu falei para ele que eu tinha passado no vestibular, eu pedi demissão lá do McDonald's, né? Eu vou fazer uma pausa, só um minutinho, por favor. Bom, depois eu comecei a trabalhar em uma consultoria de headhunter, né, logo após a minha saída do McDonald's. Então, eu pedi demissão e fui trabalhar lá. O meu erro lá foi aceitar um salário muito abaixo do que eu tinha antes. Lá no McDonald's eu ganhava 2.200 e nessa empresa eu comecei com 600. E eu entrei como aprendiz, eu não conhecia nada da área de recursos humanos, então nisso eu agradeço a oportunidade, a confiança, né, que o dono lá depositou em mim. Mas por outro lado, nesses 3 anos que eu fiquei trabalhando por lá, eu não consegui, até a minha saída, eu não consegui chegar no nível salarial que eu ganhava no McDonald's. Então eu acho que isso eu errei. Eu deveria ter negociado um salário inicial melhor, para quando eu saísse de lá, eu ter a possibilidade de ganhar um pouquinho mais, né? Então eu acho que isso daí eu errei. E por fim, eu trabalhei 13 anos na minha única experiência em transporte internacional de carga. A empresa era muito boa, adorei trabalhar, aprendi bastante coisa por lá. Mas eu perdi no network.
Quando eu converso com as pessoas da área, são pessoas que transitam, não transitam bastante, mas que em sua trajetória profissional tem lá de 2 a 3 empresas ou mais que eles trabalharam. Então eles acabam conhecendo algumas pessoas ilustres da área ali, do meio, né. E como eu fiquei focado 100% nessa única empresa, então eu não tive a possibilidade de fazer um network mais fechadinho, um negócio mais íntimo. Então, isso eu vejo que ainda impacta no meu trabalho, porque às vezes você precisa conversar com algumas pessoas chaves, algumas pessoas que podem resolver determinado problema, e você não tem contato. E você não tem contato, você não tem um network mesmo para resolver aquilo. Só mais um minutinho, por favor. E complementando, só retomando, eu acho que quando você transita, você trabalha por 2 ou 3 empresas diferentes, você tem a oportunidade de conhecer culturas novas, conhecer procedimentos novos, fazer networking, conhecer, novas estratégias, enfim. Eu acho que, tem muitos ganhas quando você faz isso. E como eu fiquei fechado lá, trabalhando em uma única empresa, eu acabei pegando vícios de modelo, eu acabei conhecendo só uma cultura. Então, às vezes, quando eu converso com algumas pessoas da área, parece até que ou ela ou eu, nós somos extraterrestres, assim, é uma diferença muito grande. Então, acho que isso eu faria diferente também. Bom, então foi isso. Desculpa aí a minha empolgação aqui, minha energia. Mas eu tô com uma. Peguei uma gripe agora aqui. E aí tô com esse funga-funga. Um pouquinho de dor no corpo, mas eu espero amanhã estar aqui com vocês novamente. Um abraço, até mais.